Será que você já teve problemas ao pegar o input do usuário no seu programa? Algo como sujeira no buffer do teclado ou buffer overflow já lhe deu dores de cabeça? Ou pior, você nem sabe do que eu estou falando? Bom, continue assistindo esse vídeo que eu tenho a solução para todos os seus problemas. Antes de mais nada, você precisa saber que existe uma coisinha chamada buffer de teclado, que nada mais é que uma área de memória reservada especificamente para armazenar as teclas pressionadas pelo usuário. Ou seja, toda vez que o usuário pressiona alguma tecla, a informação de qual tecla foi pressionada vai ser guardada no buffer do teclado. E a informação vai ficar lá até que seu programa tire essa informação. E isso é feito com funções que obtêm o input do usuário, como a scanf ou fgetS, por exemplo. Bom, sabendo disso, já podemos notar um possível problema aqui. Com uma função como a scanf, nós pegamos apenas parte do input do usuário, certo? Por exemplo, se usamos scanf para obter um número inteiro, apenas um número inteiro será extraído do buffer, e todo o resto do conteúdo permanecerá lá. E é por isso que devemos sempre limpar o buffer do teclado antes de pegarmos o input do usuário. Outro problema que você pode ter é com o buffer overflow, onde o usuário acaba inserindo mais dados do que você estava preparado para receber. E por causa disso, sempre devemos limitar a quantidade de dados que vamos ler do input do usuário. Certo, agora eu vou mostrar para vocês aqui como vocês devem fazer para limpar o buffer do teclado da maneira mais adequada. Como vocês podem ver, antes de mais nada, eu gostaria de citar aqui esse outro método que eu já vi sendo utilizado na internet e que ele tem um pequeno problema. Como vocês podem ver aqui, utiliza getChar dentro de um loop, né, até que chegue a quebra de linha ou o fim do string de entrada. Mas tem aqui 3 problemas que eu anotei. Pede input se o buffer estiver vazio. Nesse caso, se você chamar a função e não houver sujeira no buffer, ele vai pedir o input do usuário. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, caso eu chame aqui no início do código, ele vai pedir antes a entrada graças à chamada da função raisBuffer, e depois que irá vir a chamada para o scanf. E se isso acontecer de forma imprevista, né, que você não fez de propósito, o usuário pode achar até que seu programa travou, né, já que você não vai pedir nenhuma entrada. Outra coisa é que só pode ser usada depois de pegar um input do usuário, né? Já que só pode ser usada a função quando houver sujeira no buffer, não dá para ser utilizada antes. E nesse caso ocorra de forma imprevista que tenha sujeira no buffer, ela não vai adiantar de nada, já que ela não limpa antes, mas sim depois de pegar a entrada. E na terceira é que nem sempre quando você pegar o input do usuário, ele deixará sujeira no buffer do teclado. No caso da scanf, ela sempre deixará pelo menos a quebra de linha, mas utilizando fgetS, que é a maneira mais adequada de se pegar uma string, né? Você nem sempre a função vai deixar a sujeira no teclado, como vocês podem ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, preparei o exemplo aqui, né? No caso, utilizando fgetS, existem 2 possibilidades. A primeira é de o usuário digitar até o limite de caracteres que você definiu, nesse caso 10 caracteres, ou então ele ultrapassar esse limite. Se ele não ultrapassar, não irá ficar sujeira no buffer do teclado. E nesse caso, irá aparecer uma nova entrada que você não fez de propósito, né? Então o seu usuário poderá não entender isso. Veja, agora o raisBuffer está pedindo que eu entre mais algum dado. E como vocês viram, acabou que se o usuário sendo um leigo, né, ele pode até achar que seu programa parou de funcionar, né? Já que ele não pede nenhuma entrada. E o outro caso é se você digitar mais do que deveria, né? Aí sim, nesse caso, irá ter sujeira no buffer. Então, como isso é imprevisível, utilizar uma função como essa não é possível, né? Não é a maneira mais adequada. E aqui, como vocês podem ver que eu já estou utilizando no programa, é utilizar a função setBuff. Essa função, ela
ela define um novo buffer que será utilizado para um string de entrada ou saída, né? Aí, como nós fazemos nesse caso, é muito simples. Nós simplesmente criamos um buffer aqui, né? Um vetor de caracteres. E utilizamos a constante buffSize para definir o tamanho desse buffer. E depois, toda vez, simplesmente chamamos setBuff, definindo o buffer de stdin para o buffer que a gente criou. E dessa forma, ele vai reiniciar esse buffer. Não é que ele apague o conteúdo do buffer, mas sim que ele volta para o início, né? Toda vez que nós redefinimos. E claro que devemos utilizar aqui sempre antes de pegar um input, né? Para evitar problemas de... No caso de um programa mais simples, não existe a possibilidade de você esquecer de sujeira no teclado, mas em programas mais complexos, principalmente trabalhando em equipe, você pode acabar tentando pegar uma entrada com sujeira no teclado, ou então que você não saiba se há ou não sujeira no teclado. Bom, e agora eu preparei um exemplo aqui para vocês, duas maneiras diferentes de pegar o input do usuário, limitando o número de caracteres que você vai receber. O primeiro é utilizando o scanf. Percebam que eu utilizei o caractere aqui para pegar string e especifiquei o tamanho. E aqui um parser estilo expressão regular para pegar qualquer caractere que não seja uma quebra de linha. Ou seja, isso permite pegar um string com um limite máximo de 5 caracteres. E aqui eu preparei uma função para simplificar o uso, né? Utilizando aqui o setBuff logo de cara para resetar o buffer de teclado, né? E depois utilizando fgetS, especificando um tamanho limite. As duas funcionam de forma adequada, com a diferença que scanf você não pode definir um tamanho de forma dinâmica. Você já especifica que o tamanho limite antes de compilar, né? Enquanto aqui eu posso passar uma variável como argumento, utilizando fgetS. E como vocês podem ver, ele pegou os caracteres respeitando o limite e sem ter nenhum problema com sujeira no buffer do teclado. Bom, e se você quiser estudar esse código aqui que eu fiz, eu vou deixar o link na descrição dos dois códigos de exemplo. Então é isso, até a próxima!